Olá, crianças, como é que vocês estão? Então, na última aula nós conversamos um pouquinho sobre informações geográficas e a cartografia, né? Falei um pouquinho das origens dela para vocês e a gente parou naquela parte que estava falando sobre fuso horário e escala. Para retomar um pouquinho esse assunto, que às vezes pode ficar um pouquinho confuso na nossa cabeça, principalmente porque o último vídeo ficou um pouco travado, percebi. É, eu vou colocar aqui para vocês de novo aqueles slides, né? E agora acredito que vai dar para vocês visualizarem melhor. Aqui, por exemplo, a gente estava falando de fuso horário. Falamos, né, sobre os fuso horários aqui no Brasil, como a gente tem 4 fuso horários, e como aqui no Ceará nós utilizamos o horário de Brasília, que é esse aqui. É o fuso horário -3. Menino, mas esse negócio é tão confuso às vezes, né? Mas é tão fácil, gente. É só uma continha de somar ou de diminuir. Então, vamos fazer um exercício junto aqui para a gente ver melhor como é que funciona isso. Por exemplo, relembrando, aqui no meio a gente tem o meridiano de Greenwich, certo? A gente sabe que ele é definido pela hora zero, ou seja, todos os horários, todos os outros fusos horários são definidos com base nesse meridiano, que corta o que são meridianos, o que são paralelos, né? Para a gente lembrar, os meridianos são essas que cortam a linha, a Terra, o planisfério, enfim, o globo, de norte a sul, ou seja, são esses verticais aqui. E os horizontais são os paralelos, de leste para oeste, tudo bem? A gente tem como meridiano principal o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, e como meridiano e como paralelo principal a linha do Equador, certo? Então, vamos lá. Como a gente sabe que aqui é o horário zero e aqui é o -3, nós estamos usando o horário de Brasília. Se eu quiser saber, só olhando para esse mapinha, que horas são lá em Londres, que é o horário zero, né? O horário universal de Greenwich. Como que eu vou fazer? Nós somos no fuso horário -3 aqui em Brasília, que é essa faixa aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse para vocês. Então, a gente fica mais ou menos aqui, né? Fortaleza, está incluído nessa faixa de fuso horário. Então, o que eu vou fazer? Se são 3 horas da tarde aqui, eu vou fazer o quê? Somar, porque aqui está diminuindo. Então, eu vou somar 3 horas para saber que horas são lá em Londres, que fica no meridiano central, entendeu? Por exemplo, são 3 horas da tarde aqui. 3, mais -1, -2, mais 1, mais 2, mais 3. Então, são 18 horas da tarde lá em Londres. Quando estiver diminuindo, para calcular em relação ao meridiano, a gente vai somar. Quando estiver mais, a gente vai diminuir, entenderam? Por isso que aqui é 3 horas, mas é o fuso horário -3 em relação ao meridiano central. Então, se é 18 horas lá, eu vou tirar 3 horas para saber o horário que é aqui no Brasil, o nosso fuso horário -3, entendeu? Mais um aqui para leste, né? Se eu quiser saber que horas são lá no Cairo em relação ao meridiano de Greenwich. Então, Cairo está nessa faixa aqui, mais 2. Então, se são 18 horas lá, são 3 horas da tarde, aqui no horário de Brasília. São 18 horas lá lá em Londres, né? Que fica aqui no horário central. E no Cairo, eu vou adicionar mais 2 horas. Então, são 18, 19, 20 horas. 8 horas da noite lá no Cairo. Deu para entender? Pronto. Agora, vamos passar um pouquinho para a parte de escala. O que é uma escala cartográfica, né? Vai ser basicamente de proporção, gente. Vai ser a correspondência entre uma distância que vai ser representada ali no papel e as distâncias reais. Ou seja, eu posso fazer um mapa com escala de qualquer coisa. Eu posso desenhar um computador e colocar uma escala. Eu posso desenhar uma caneta e colocar uma escala. E essa escala vai servir para eu saber a proporção entre o objeto real, que eu estou cartografando, e a coisa que está representada no papel. Porque nem sempre dá para a gente representar na escala real, né? No tamanho real. Quase sempre não dá. Principalmente quando nós falamos de extensões territoriais. Imagina, menino, um mapa com papel aí do tamanho do Brasil. No Google dá pra gente fazer isso, ver essa escalinha aumentando e diminuindo lá no canto, quando você aproxima, ou diminui
a tela, né? Quando você vai se aproximando do lugar, a escala vai ficando o quê? Maior? Não, a escala vai ficando menor. Por quê? Uma escala menor é uma escala que tem mais detalhes. Por exemplo, aqui, ó, um mapa em pequena escala. Ele vai ter o denominador maior. Por exemplo, 1 centímetro. No papel, vai representar 200 milhões de centímetros na superfície terrestre. Então, uma escala menor, vocês concordam comigo? Como ela está representando uma grande área em um espaço bem pequenininho, ela vai ter um detalhe muito pequeno. Então, é um mapa em pequena escala. O tamanho da escala, uma escala pequena ou uma escala grande, quer dizer respeito ao nível de detalhes e não ao número que está aqui. Então, se você vê um número grande aqui, é uma escala pequena. E se você vê um número pequeno aqui, no denominador, né, que é essa parte aqui à direita do sinalzinho de divisão, da fração, ela vai ser uma escala grande, tudo bem? Porque vai ter um maior nível de detalhes. E a gente tem que falar também da escala gráfica, que é a do papel, né, que é aquelas barrinhas que eu vou já mostrar para vocês. A escala numérica, que é essa aqui. Sempre a escala gráfica vai estar acompanhada da escala numérica, tudo bem? Que é para a gente entender melhor a proporção. Por exemplo, aqui, a gente tem esse mapinha de São Paulo, Guararema. Aqui, ó, vocês estão vendo? Tem a escala numérica e tem a escala gráfica. A escala gráfica é essa aqui, essas barrinhas aqui que a gente vê. Então, a gente tem que classificar essa aqui em uma escala grande ou uma escala pequena. Bom, a gente consegue ver um grande número de detalhes, né? Vocês estão vendo o mapa do Brasil aqui no cantinho? É uma pequena área. Então, dá para ver mais detalhes, dá para ver o rio aí. Então, a gente diria que é uma escala de média para grande, porque uma escala grande, grande, grande mesmo, é aquela que tem muitos detalhes. Então, no mapa, 1 centímetro vai corresponder a 500 metros na realidade. Eu vou pedir para vocês olharem aqui para a escala gráfica, porque quando é um mapa no papel, vocês concordam comigo que toda projeção que a gente vai fazer aí no papel vai ter uma distorção? Quando a gente vê o planisfério, nós sabemos que os mapas vão ter distorção, né, em relação à realidade. E a escala gráfica vem no papel justamente porque o papel pode esticar, pode diminuir, pode ter alguma alteração ali naquele material. No computador também é importante, porque a gente vai ter como, mesmo ampliando ou diminuindo a imagem, a gente, mesmo tendo essa distorção, a escala gráfica estando ali, ela vai acompanhar a distorção. Então, se eu pegar uma régua e eu for medir aqui, essa barrinha que vai de 0 a 500, que teoricamente é 1 centímetro, 1 centímetro aqui, ó, então, eu vou colocar aqui no mapa, medir esse 1 centímetro e colocar no mapa numa distância que eu quero calcular de um ponto ao outro, por exemplo. Para calcular a distância entre A e B em metros, multiplica-se a distância entre os pontos, que é de 4 centímetros, por 500. Por exemplo, vocês estão vendo aqui ó, o ponto A e o ponto B, que foram os pontos escolhidos para a gente fazer esse exercício, né? Então, eu vou pegar a minha boa régua e vou medir aqui quanto tem de um ponto para o outro. Ah, vai ter 4 centímetros. Então, eu vou colocar minha réguinha lá na escala gráfica e vou ver. E vou multiplicar em metros, tudo bem? Para a gente ver que tem 2.000 metros, que equivale a 2 quilômetros, certo? E uma coisa muito importante, a escala numérica, ela vai estar aqui sempre dizendo a unidade de medida, certo? Se é 1 centímetro para centímetro, se é 1 metro para 1 metro. Então, a gente sempre vai ter como acompanhar isso aí, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, do ponto A para o ponto B, tem 4 centímetros. Cada centímetro equivale a 500 metros, tudo bem? Então, 4 vezes 500, 2.000. Então, a gente vai ter 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros do ponto A para o ponto B no mapa. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre projeções cartográficas, né? Todas essas projeções cartográficas, elas vão ser utilizadas para representar a superfície esférica em um plano. E ela vai gerar distorções, como eu falei para vocês. Mas, para a gente entender melhor como isso vai funcionar,
eu vou fazer uma pequena experiência aqui com vocês. Se vocês quiserem reproduzir em casa, vai ser bem legal. Eu peguei uma garrafa PET, deixa eu parar a apresentação aqui para ficar maior a tela e vocês verem melhor. Por exemplo, aqui eu tenho a minha garrafinha de pitulinha que eu cortei, né? E desenhei aqui o que seriam as linhas meio tortas, é claro. Mas eu desenhei o que seriam as linhas dos meridianos e dos paralelos, tudo bem? Os meridianos, lembrando, de norte a sul, e os paralelos de leste para oeste. Meridianos são verticais e paralelos são horizontais. Então, o principal meridiano é o de Greenwich e o principal paralelo é a linha do Equador, tudo bem? Eu fiz aqui na minha garrafinha algumas linhazinhas para representar eles, claro que não estão equidistantes, mas uma coisa bem legal para a gente perceber como acontece essa distorção. Vocês concordam comigo que a Terra é redonda e não plana, certo? Por favor, tudo bem. Então, a gente vai ter aqui representando metade do globo, essa esferinha. Mais ou menos o que seria a metade do globo terrestre, para a gente ver como é que acontece essa distorção. Então, a gente vai colocar um papel aqui, nessa coisa bonita que eu fiz, e aqui a gente vai colocar uma luz. Vocês estão vendo que a linha que gera distorção, coloquei na lanterna do meu celular. Ó, se dá para ver melhor assim. As linhas ficam retas aqui em cima. Ó, com essa luz fica melhor. Tá vendo? Então, uma parte que seria menor, aqui representada no globo, que essa parte dos polos, ela vai ter a mesma distância, vai ocupar a mesma área no papel do que essa área que já é normalmente mais quadradinha. Vocês estão vendo a distorção? Pronto, agora dá para ver melhor. Tá vendo? Colocando bem no meio, funciona direitinho. E dá para vocês fazerem com uma garrafa maior, se vocês tiverem curiosidade disso, né? É bem simples e dá para você entender como que fica a distorção. Esses quadradinhos são menores, mas lá quando eu coloquei a projeção, ela vai ficar equiparada a esse, para a gente poder projetar uma coisa que é esférica em um plano, que é o mapa, tudo bem? Essas distorções, claro que a cartografia trabalha para que elas sejam diminuídas, né? Para que a gente tenha um mapa mais fidedigno. Então, a projeção mais utilizada aqui vai ser a de Mercator, que é justamente essa que eu simulei aqui com vocês. Deixa eu só desligar. Pronto. E vai ser justamente essa que eu simulei aqui com vocês. Deixa eu colocar a apresentação de novo para a gente conhecer outros tipos de projeção, né? Aqui, ó, essa de Mercator, que é o planisfério de Mercator, gera uma distorção. Essas partes mais a norte, mais a sul do globo, elas vão ficar muito maiores do que elas realmente são. E a área não vai ser preservada visualmente falando, né? A proporção entre as áreas. Então, é essa de cilíndrica, a projeção cilíndrica de Mercator, que eu mostrei para vocês. Aí a gente vai dizer que a projeção cilíndrica conforme, certo? No planisfério de Peters, as áreas dos continentes vão ser privilegiadas em detrimento das formas. Aqui, a projeção de Mercator vai preservar as formas. E aqui vai preservar as áreas. Então, ela vai ter uma proporção melhor. Mas sempre vai haver distorção, gente. Não importa. Porque a gente está tentando colocar uma coisa que é uma bola numa coisa que é um quadrado, né? Então, sempre vai ter aí essa distorção, que são os mapas. E muitas vezes, esses mapas, essas distorções são utilizadas como ferramentas de dominação, como eu estava conversando com vocês na última aula. Para ter território, possuir territórios grandes é sinal de poder. Então, a escolha da projeção para produzir os mapas também vai ser um indicativo disso. Por exemplo, algumas áreas aqui parecem bem maiores do que elas realmente são. E essas áreas mais aqui na região tropical parecem ser bem menores territorialmente falando do que elas realmente são. Com essa projeção que nós utilizamos mais, que é a de Mercator, né? O de Peters a gente não utiliza muito porque escolhas aí da elite intelectual, né? A gente sabe de onde vêm os conhecimentos que são produzidos e que são disseminados ao redor do mundo através da cultura ocidental. Então, a escolha da projeção também é muito importante na hora de confeccionar um mapa. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o impacto das novas tecnologias na cartografia. Então, o sensoriamento remoto que está aqui é um avanço importantíssimo na área de cartografia.
Então, é um sistema de obtenção de informações aéreas ou espaciais, conhecidos como sensoriamento remoto. Então, vocês concordam comigo que, antigamente, não existia tanta tecnologia e era muito mais difícil fazer um mapa, né? Principalmente um mapa de uma boa qualidade. Por quê? Você ia acompanhando com as cartas portulanas, aqueles primeiros mapas, a linha da costa, tentando desenhar com base em direcionamentos das rosas do vento, quanto você ia para leste, quanto você ia para oeste, para desenhar a linha de costa e fazer o delineado ali dos continentes que estavam sendo conhecidos aí pelos europeus, né? Mas os mapas, como eu falei para vocês na última aula, eles não começaram aí. Desde o início, desde os primórdios da humanidade, desde que o ser humano começou a ter a ideia de riscar um negócio com outro negócio para fazer um desenho, ele começou a desenvolver mapas para determinar áreas de pesca, áreas de caça. Então, o conhecimento cartográfico foi se aprimorando ao longo dos séculos. E hoje nós temos imagens de altíssima qualidade, né, da superfície terrestre através do sensoriamento remoto. Os mapas computadorizados, eles são muito mais precisos, muito mais detalhados. Vocês já pegaram com certeza no Google Maps para dar uma olhadinha aí, para explorar, né? Então, no computador a gente consegue fazer essa projeção esférica, então a distorção fica menor, são os mapas muito mais precisos e imagens aéreas e espaciais, né? Através dessas imagens aéreas aí, de satélites artificiais, que a gente consegue ver que a Terra é redonda, não é plana. A gente tem comprovação científica disso, né? Então, os principais sistemas de sensoriamento remoto por satélites atualmente são esses, da NASA, né, dos Estados Unidos, da França e da Rússia. O Landsat, que é um dos mais usados, e o Iconos, que são da NASA, o Spot da França, o Research da Rússia. Mas vários países, né, estão aí trabalhando para lançar seus satélites e obter as próprias imagens e obter coisas mais detalhadas. Por exemplo, tem áreas do planeta que os Estados Unidos que a NASA possui imagens de lá, mas ela escolhe não compartilhar. Um exemplo disso, a Área 51. Porque a informação cartográfica, gente, é utilizada para dominação. Desde que a informação cartográfica foi informação cartográfica. Então, o conhecimento de certas áreas, o conhecimento de certos locais da superfície terrestre não é interessante para estratégias de guerra, para estratégias de dominação, entende? Então, a gente vai ter aí um grande monopólio também desses satélites por parte das grandes potências mundiais, que possuem tecnologia, dinheiro para investir em tecnologia e possuem um monopólio tecnológico mundial, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o programa CIBERS, que é esse aqui, o Programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres China-Brasil. Sim, a China, que é uma das principais parceiras econômicas do Brasil, tem esse programa aqui para fazer esse satélite sino-brasileiro para que nós possamos aí coletar nossas próprias informações sobre o nosso território e sobre outros também, né? Então, as pesquisas espaciais do INPE e da Academia Chinesa de Tecnologia, que é o CAST, vão desenvolver, né, e lançar esses satélites, que já tem 3 em órbitas. Então, as principais usos para essas informações estão sendo obtidas através desses satélites. Vão estar aplicadas aí no setor agrícola e de levantamento de riquezas naturais, ou seja, por sensoriamento remoto, por questão de comprimento de onda, cada material, vocês sabem, e quando ele recebe, né, a onda, que ela volta para ser captada pelo satélite, é assim que funciona o sensoriamento remoto. O satélite vai lançar uma onda que vai retornar como informação. Então, cada material também tem como fazer monitoramento, gente, de qualidade de água através de sensoriamento remoto. São tecnologias extremamente avançadas e dá para você fazer no computador que seja bom, se você tiver acesso aos programas, né? Tem o ArcGIS, tem o QGIS também, que dá para você produzir mapas com essas informações, que são captadas por satélites, né? Então, a gente vê aí que, como sim, o sensoramento remoto é utilizado também como ferramenta de dominação, porque você nem está no lugar, você lança o satélite, ele está ali, ó, captando imagens da superfície terrestre, e com aquelas imagens você consegue tirar informação de setor agrícola, de riquezas naturais, o que tem ali, o que não tem, qual tipo de minério, qualidade de água,
tudo, gente. Dá para você obter informações do mundo inteiro através do sensoriamento remoto. E isso é muito bom para o desenvolvimento econômico, enfim, o desenvolvimento cultural até, mas também é muito perigoso, né? Porque são informações valiosas. Como eu falei para vocês, esse programa vai ter 3 satélites em órbita, que é esse Cibers aí, o 1, o 2 e o 3, né? O primeiro foi lançado em 1999 e o último foi lançado em 2007, certo? Na verdade, é o 2 e o 2B. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre sistema de posicionamento global, que é o GPS. É um sofisticado sistema eletrônico apoiado nessa rede de satélites em órbita na Terra. E ele vai fornecer com muita precisão a posição instantânea de um receptor em qualquer ponto do planeta. Ou seja, o celularzinho de vocês tem GPS. E vocês utilizam o tempo todo quando vocês acionam a ferramenta de localização dele. Tudo bem? Para utilizar qualquer aplicativo que use localização, esses de entrega, de Uber também, né? Enfim, qualquer que seja o equipamento que você utilize para acessar o GPS, ele vai lhe dar aí a informação precisa de onde você está. E dá para calcular a quanta distância você está de outro lugar. Aqui a gente foi desenvolvido e mantido pelo governo estadunidense, né, essa tecnologia. E cada satélite tem um período útil de 12 horas sobre o horizonte. Esse arranjo vai garantir que a qualquer momento, pelo menos 5 satélites vão estar sobre o céu receptor de um usuário em qualquer ponto do mundo. Então, o GPS é uma tecnologia mantida pelo governo dos Estados Unidos e ele tem tantos satélites, eles ficam 12 horas ali sobre esse horizonte, né? Então, eu estou mexendo aqui, ele precisa ter pelo menos 5 satélites para fazer o posicionamento mais preciso e correto do meu aparelho. Tem aqueles aparelhos de GPS em si, né, mas os celulares, esses eletrônicos que nós utilizamos hoje, também estão equipados com isso. Então, a gente tem que ter pelo menos 5 satélites para que a posição seja calculada corretamente no nosso celular. Quanto mais satélites disponíveis no horizonte, melhor. Mas 5 já é o suficiente, tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem de Nova York, que foi obtida aí pelo satélite do Google Earth, em visualização bidimensional. Então, a gente percebe um grandíssimo nível de detalhe desses satélites que estão em órbita baixa, né, de qualquer ponto do globo. Então, se você utiliza o GPS, os Estados Unidos têm acesso à localização exata onde você está, gente. É uma coisa incrível, né? Que é o sistema mais desenvolvido no mundo inteiro. E aplicado também nessas tecnologias mais acessíveis, né? Os mapas digitais e a neocartografia, né? O que vão ser esses mapas digitais? São esses que vocês utilizam todo dia. Essa aula é bem legal porque vocês podem ver a potência do que vocês têm na mão de vocês para desenvolver pesquisas, para se localizar. Então, os mapas digitais vão fazer a representação cartográfica constituída de uma sequência de números binários. O que é o código binário? Aqueles só 01, 01, 01 que vão ser armazenados no computador, os mapas digitais. E na neocartografia, como eu falei para vocês, pela acessibilidade dessas ferramentas, está deixando de ser uma atividade somente para especialistas. Então, a gente vai ganhar aí um número crescente de pessoas que vão estar interessadas em divulgar suas ideias por meio de mapas, com apoio de mídias e na internet. No Instagram, tem algumas páginas muito legais que vão fazer a produção de mapas aí, temáticos de certos temas. É só colocar aí geografia no Instagram, que tem um monte de página que eles vão produzir mapas de acordo com o que está acontecendo atualmente, né? Às vezes eu até compartilho alguns, e a gente vê aí o acesso a essas mídias, né, da neocartografia. A gente pode fazer aí pelo celular, por tablet, dá para construir mapas atualmente, né? Então, com isso, nós vamos fechar aqui nossa aulinha de hoje. E eu vou pedir para vocês também fazerem os exercícios desse capítulo, né? Para a gente corrigir junto na próxima aula. Deixa eu só olhar a página aqui. São as páginas 180, 181, 182 e 183, tudo bem? São 4 páginas de exercício para fixar melhor o conteúdo, que a gente vai corrigir junto algumas questões depois. Beijo e até a próxima aula.